Amigos, antes de tudo, peço desculpas pela ausência ontem, problemas técnicos atrapalharam, mas o importante é que hoje estamos aqui, não é mesmo? E olha só, o fim de semana tá aí, então bora começar com um tema que sempre rende: as loucuras que as pessoas fazem por drogas. Porque, convenhamos, quando o assunto é narcóticos, a criatividade, ou a falta dela, não tem limites. Imagina só uma família americana, pai, mãe e filhos, saindo para pescar num dia qualquer. Arrumam um barco, lançam as redes e, de repente, fisgam algo bem mais valioso que um peixe, um pacote com 4, talvez 6 quilos de cocaína. Os jornais chamaram de a pescaria que arruinou o passeio, mas eu vejo diferente: eles pagaram pela locação do barco e saíram no lucro. Quem vai pescar atum e acaba com um tesouro desse? 6 quilos de cocaína no mercado paralelo valem uma fortuna. Espero só que tenham entregado tudo às autoridades, quem sabe não vira remédio ou vai pro incinerador, como manda a lei. Agora, na Alemanha, um traficante de 23 anos deu um show de incompetência, adormeceu durante uma ligação e, sem querer, chamou a emergência. O operador ouviu roncos e gemidos, rastreou o endereço, e a polícia chegou para encontrar o rapaz tirando um cochilo rodeado de maconha. Só tava fumando um baseadinho, deve ter pensado. Mas não era só maconha não, tinham outras drogas por lá. Resultado? Ele vai trocar a cama por uma cela nos próximos 5 anos. E tem o caso do Sergei Fagin, fundador do Ostrovok.ru, que parece não ter aprendido com os avisos. Já falei 1000 vezes, drogas não se consomem, não se transportam, e muito menos se encomendam pelo aeroporto. Mas o cara insistiu. No dia 26 de agosto, passou pelo corredor verde em Domodedovo e Tishanon, encontraram um papel impregnado de LSD e uma cápsula de anfetamina na bolsa. Agora, em vez de curtir a vida, vai ter que explicar para a justiça por que resolveu fazer contrabando. E o pior, não era nem um viciado desesperado, daqueles que não vivem sem a dose. Era um empresário, um cara que podia comprar o que quisesse sem risco. Mas não. Preferiu arriscar tudo por umas substâncias que, francamente, não valiam o transtorno. Em Novokubans, 2 vizinhos quase se mataram por causa de uma droga escondida. Um deles, pasmem, era major da polícia. O outro, um tal de Samuel, 37 anos, foi flagrado revirando um canteiro. Quando o policial chegou, que, por ironia, morava do lado, em vez de se explicar, o cara deu um soco na cara do agente. Resultado: traumatismo craniano pro pobre policial e uma cana certa pro agressor. Agora, a pergunta que não quer calar: será que ele estava mesmo atrás de drogas, ou só queria encrenca? De qualquer forma, agredir um policial em serviço não é brincadeira, nem na Rússia nem em lugar nenhum. Nos Estados Unidos, mais precisamente em Michigan, um caminhão de lixo derrubou um prédio sem querer. E o que apareceu por trás dos escombros? Uma plantação de maconha digna de Breaking Bad, com laboratório e tudo. É ou não é pra rir? Você nunca sabe o que vai encontrar quando derruba uma parede, às vezes, é só tijolo, outras, um negócio que vai te meter numa fria. E tem o caso do cara em Kaliningrado que resolveu presentear a esposa. Enquanto você dá flores ou um colar, quando dá, esse aí levou 1 quilo de maconha pra casa. A mulher deve ter ficado realmente surpresa. Mas a polícia ficou mais, pararam o sujeito, ele tentou fugir, e agora vai ter que explicar para a justiça porque achou que isso era uma boa ideia. Moral da história: se for dar presente, fique no tradicional. Agora, falando em coisas que valem a pena, tem um serviço que pode mudar seu jogo financeiro: o Yandex Investimentos. Se você está começando no mundo das ações ou já é veterano, esse aplicativo é uma mão na roda. Tudo simplificado, gráficos claros, registro rápido, e você já pode investir com pouco dinheiro. Tem até um indicador de risco para você não meter os pés pelas mãos seguindo dicas duvidosas de grupos no Telegram. E o melhor, eles têm uma escola de investimentos para você aprender do zero. Com um clique, você sai dos esquemas duvidosos e entra no mundo dos ativos que realmente valem a pena. E olha só a promoção: se depositar R$ 3.000, ganha 300 de bônus. É dinheiro fácil para quem quer fazer o dinheiro trabalhar. Não perca tempo, cadastre-se já e comece a construir seu futuro. Ah, e antes que eu me esqueça, tem político que não decepciona na hora de dar show. Um governador apareceu bêbado numa inspeção de obras, tropeçou e ainda tentou justificar que estava 100% sóbrio.
Em outro canto, uma funcionária pública trabalhou 2 dias e já levou bônus anual. Só pode ser brincadeira, né? Mas não é. Tem gente que consegue ser um gênio na arte de levar vantagem em tudo. E por falando em vantagem, tem deputado que chega em evento de carroça, mas a carroça não anda. Resultado, um monte de esterco de cavalo servido no almoço, e ninguém liga. Se isso não é simbolismo, não sei o que é. Enfim, a vida é cheia de surpresas, umas boas, outras que te deixam de queixo caído. Mas uma coisa é certa, se você quer evitar dor de cabeça, fique longe das drogas e perto de oportunidades inteligentes. E se for investir, faça com quem entende do assunto. O resto? Deixe para a história contar. A vida é uma caixa de surpresas, e às vezes a ironia bate tão forte que até parece roteiro de comédia. Toma o Chanel N Grau 5, por exemplo. Você pode beber até cair, pode xingar cavalos até a voz falhar, mas a carroça não sai do lugar. Só faz cocô. E eu vejo nisso uma alegoria filosófica tão profunda que até dói, a resignação de um sistema que se alimenta de promessas vazias, enquanto o povo se afoga em esterco. Ah, os debates. Lembro-me de um momento épico em que um certo personagem, digamos, um fenômeno político, estava tão cheio de si, tão inspirado, que suas calças simplesmente desabaram. Literalmente. E o que ele faz? Com uma mão, ajusta a situação, e com a outra, continua destruindo o adversário. Não é genial? Não é a pura essência do o show deve continuar? Porque no fundo, pouco importa se o palco desaba ou se a plateia ri ou chora. O que vale é a mensagem, e ela será entregue, custando o que custar. Sempre que dou treinamentos, conto essa história. Não sou troll, não. Falo sério, qualquer aparelho em mãos certas vira ferramenta de persuasão. Não importa se o tema é batata, foguetes ou a burocracia que impede um governador de fazer seu trabalho. O discurso sempre volta para o que interessa. E se um lapso acontece? Nada abala. Nenhum terremoto, nenhum OVNI caindo no estúdio. A retórica segue, implacável. Fala-se muito em importância histórica, mas às vezes a memória é seletiva. Coloca uma placa para Richard Sorge, o espião que avisou Stalin sobre a invasão nazista e foi ignorado. Resultado? Um banho de sangue nas primeiras semanas da guerra. Mas hoje? Uma plaquinha. Gustavovich ou Karlovich? Quem liga? O que importa é que, no fundo, a história repete, aviso ignorado, desastre garantido. E falando em ignorar o óbvio, em Kazan, uma placa apareceu do nada. Adolf Schai. Sim, você leu certo. Os moradores reclamaram, os burocratas lavaram as mãos, não somos nós. Materializou-se, e pronto. Mais um absurdo arquivado como coisas que acontecem. Enquanto isso, o Ministério do Interior, em sua sabedoria, trocou rádios russos por Made in China. O tender? 1 milhão de rublos. O resultado? Rádios nacionais com componentes chineses. Import substitution, meu amigo. Ou, como dizem por aqui, tá valendo. E o vinho russo? Ah, esse é de chorar. Até 50% de ingredientes importados, e não estou falando só da rolha. É o material base que vem de fora. Mas não se preocupe, eles juram que é 100% patriota. Como um bolo de aniversário onde só as velhinhas são de verdade. Agora, imagine a cena, uma mãe de 5 filhos em Bachor Tostão recebe um kit escolar para o filho. Lindinho, não? Até pedirem para devolver. Motivo? Uso inadequado de verbas públicas. A burocracia é tão criativa que até um caderno vira desvio de conduta. Felizmente, depois de um escândalo nas redes e umas palavras duras do governador, o portfólio ficou com a criança. Mas a pergunta permanece: quem, exatamente, é a criança aqui? E não para por aí. Em Bachor Tostão mesmo, um bêbado tentou entrar em casa, mas o domófono inteligente, aquele que reconhece rostos, o barrarou. Até quarta, cidadão, disse a máquina, educada como uma recepcionista de hotel 5 estrelas. O homem simplesmente mandou o aparelho à merda e foi embora. E eu, sinceramente, o aplaudiria.
Porque se tem uma coisa que o russo não merece é um domófono moralista julgar seu estado etílico às 3 da manhã. Já em Lipetsk, uma manifestação pró-sobriedade virou piada. Um grupo de pessoas, sérias como atores de novela das 6, carregava um cartaz verde: "Sou a favor da sobriedade". Tudo muito organizado, muito institucional, até um cidadão, digamos, representante da cultura local, aparecer no vídeo e soltar: "Eu sou alcoólatra, filho da puta". E pronto. A hipocrisia desabou como castelo de cartas. Porque a verdade, meu caro, não precisa de cartaz. Ela simplesmente estoura. E as placas com as regras de comportamento em parques infantis? Maravilhosas. Detalhadas. Educativas. Só tem um probleminha: não há parque. Só a placa, solitária, no meio do nada. Como um aviso de proibido nadar em um deserto. Ou aquelas histórias de hospício onde os pacientes pulam em piscinas vazias, convencidos de que, se comportarem, um dia a água virá. Mas o prêmio vai para os presos de Nizhny Tagil. Em um vídeo motivacional, 2 detentos, vestidos com flores, sim, flores, falam sobre reabilitação. Um diz: "Quero mudar". O outro responde: "Peça ajuda, irmão". E você, assistindo, se pergunta: quem, afinal, está na prisão aqui? Porque essa cena é tão surreal que até parece uma metáfora do país, todos presos em seus próprios discursos, vestidos de fantasias, repetindo frases que ninguém mais acredita. E a moral da história? A vida é um circo, e o picadeiro está cheio de palhaços, uns de gravata, outros de uniforme, outros de flores. O segredo? Não levar tão a sério. Afinal, se até um domófono te manda até quarta, o mínimo que você pode fazer é rir. Porque, no fim, a única coisa que realmente nos pertence é a capacidade de não engolir a história que nos vendem. O resto? Só resta torcer para que, na próxima vez, a carroça pelo menos ande. Eis o retrato de um país onde a realidade não só supera a ficção como a esmaga com um martelo de borracha, enquanto ri da sua própria cara. Não é que a vida não vale a pena, é que, depois de ver isso, ela exige um atestado de óbito imediato, assinado por 3 testemunhas e um notário que, provavelmente, também está bêbado. Não estou aqui para fazer apologia a nada, mas esses senhores? Esses sim são os verdadeiros missionários da desistência. Basta olhar para aqueles rostos cinzentos, aqueles sorrisos de plástico derretido no micro-ondas da hipocrisia, para entender: se você é uma margarida num campo de tulipas, parabéns, você é a exceção que confirma a regra de que este jardim é um cemitério disfarçado. E se você é um policial russo que rouba 300 mil rublos para gastar em vodka e pelmeni, só para descobrir que o dinheiro era falso, bem-vindo ao show onde o ladrão leva a culpa não pelo roubo, mas pela incompetência. Voruvora do binku krau é dvora, diz o provérbio. Pois é, a Duabinka não só foi roubada como te acertou na cabeça 2 vezes, uma pela burrice, outra pela lei. Justiça poética, ou apenas a Rússia sendo a Rússia? E então vem a senhora de Moscou, a guerreira anti-5G, que ataca montadores de torres como se fossem demônios em missão para fritar o cérebro das crianças, e, claro, das pombas, que já estão mortas, embora ninguém tenha visto um único cadáver, mas quem precisa de provas quando se tem histeria? TikTok Ofts, rebiata, ela grita ao telefone, como se o Consomol tivesse ressuscitado em forma de algoritmo. E o pior: funciona. Porque esse exército de teóricos da conspiração, dos antivacinas aos caçadores de chips em vacinas, não é um bando de loucos solitários, é uma legião em expansão, prestes a tomar conta da Santa Rússia como cupins em um ícone ortodoxo. E o que une todos eles? A mesma lógica imbatível: se a Bonnie e a Natasha Vetlitskaya, sim, aquela Natasha, que trocou os palcos por teorias sobre satanismo em torres de celular, estão falando, então deve ser verdade. Afinal, quem melhor para explicar a ciência do que uma ex-cantora pop que acha que o Wi-Fi derrete o DNA? Mas não para por aí. Em Sevastopol, um ladrão de carros decide ter uma conversa filosófica com o para-choque da máquina que acabou de roubar, especificamente, com a cabeça do dono ainda presa nele. Davai, Izai, Zluyobanoi, ele grita, como se o veículo fosse um cavalo teimoso. Frase para enquadrar e pendurar na parede, não como arte, mas como aviso: este é o nível do debate público aqui. E enquanto isso, em Moscou, uma garota de 18 anos transforma o Tinder em um esquema de lavagem de dinheiro tão criativo que até a Lubianka fica impressionada.
Encontrava os rapazes, os levava para um encontro em um bar que, por coincidência, era um fronte do FSB e a conta chegava com valores que fariam um oligarca chorar. 30.000 rublos por um chá e um calha. Claro, porque na Rússia, o cliente não é rei, é um otário com uma carteira aberta. E quando um deles reclama, a solução é simples: espancamento, ameaça com faca e, para fechar com chave de ouro, um saque de 95.000 rublos na carteira. Ele violou as leis, justifica ela, como se fosse a rainha da Inglaterra ditando sentenças em um tribunal de Gopniks. O resultado: a garota e o segurança são presos por roubo. Moral da história: na Rússia, o crime compensa até você ser o próximo a levar uma faca nas costelas. E como se isso não bastasse, na região de Kurs, um diretor de escola arranca a argola do ouvido de um aluno de 14 anos porque, claramente, aquele pedaço de metal era o verdadeiro obstáculo à educação na Rússia, não os salários de fome dos professores, não os livros didáticos dos anos 70, não as escolas caindo aos pedaços, mas a seriga. Amanhã vocês vão vir todos aqui como putas, berra o educador, provando que o sistema soviético de humilhação pública não morreu, apenas se reciclou em forma de funcionário público com complexo de Deus. E o melhor: o menino registrou queixa. O diretor? Provavelmente recebeu uma medalha por serviços à moral tradicional. Enquanto isso, em Krasnoyar, um bêbado liga para a polícia anunciando uma bomba no prédio só para, quando os agentes chegam, pedir isqueiro emprestado e acender um cigarro. 3 anos de prisão pela brincadeira. 3 anos em que, ironicamente, ele terá acesso a mais isqueiros do que jamais sonhou. E o que dizer da avó de 94 anos em Ekaterimburgo, cujo único crime foi sobreviver à era Stalin e agora é vendida junto com um apartamento como acessório inclusivo? Compre uma casa e ganhe uma babusca de brinde, deveria ser o anúncio. Ela pode não ter dentes, mas tem histórias e, pelo jeito, também um direito vitalício de moradia que nenhum juiz vai revogar. A solução: vender o pacote completo, apartamento mais memória viva do Gulag. Afinal, em um país onde o passado é uma mercadoria, por que não monetizar também o presente? E por fim, o chamate de Kurgan, um tabuleiro de xadrez instalado em um parque, mas com as peças começando na Casa Branca em vez da preta. O escândalo imediato. Isso é uma afronta à tradição, gritam os puristas, enquanto os normalni parni, aqueles que preferem jogar chapaiel ou se esmurrar a pensar, só querem saber quando vão colocar um ringue de luta ao lado. Porque xadrez, todos sabem, é jogo de nerds e traidores. O resto? O resto é Rússia, baby, um lugar onde os livros didáticos de inglês para crianças vêm com links para sites pornográficos, sim, aquele link no rodapé, aprovado pelo Ministério da Educação, onde as torradeiras explodem por causa da energia 5G, e onde a única coisa que une o país é a certeza de que, não importa o quão absurdo seja o dia, amanhã será pior. E você ainda se pergunta por que o domófono disse até quarta? Eis que a Rússia, esse país onde até os manuais escolares de inglês se transformam em portais para a cultura ocidental com direito a links para aulas práticas de vocabulário avançado, leia-se, 3 fotos em close-up de anatomia humana, um erotic story digno de 50 tons de cinza escrito por um bot de Telegram e um vídeo de um casal dançando salso como se estivessem em um reality show da MTV dos anos 2000, decidiu que aprender idiomas é como sexo, melhor com um parceiro. Só que, óbvio, como não há estrangeiros suficientes pisando no chão sagrado da Matucha Rossia, a não ser aqueles que a própria Rússia expulsa ou prende por espionagem ao pedir um café com leite, o jeito é virtualizar a experiência. Afinal, que melhor maneira de dominar o present perfect do que com um tutor que, entre uma conjugação verbal e outra, te ensina a conjugar outros verbos? Não à toa, o Ministério da Educação aprova, é pedagógico, interativo e, acima de tudo, motivacional. Quem precisa de Duolingo quando se tem o Pornhub como material didático complementar? Isso sim é imersión. E não venham com essa de que é imoral. Se a moral russa aguenta um bispo se aposentando para casar com uma escritora de romances eróticos com pitadas de satanismo, sim, aquele mesmo bispo que passava os domingos pregando castidade e as noites lendo fanfiction de Lúcifer em posições missionárias, então um link no rodapé de um livro de inglês é praticamente um conteúdo educativo. Aliás, parabéns, Espanha, vocês ganharam o prêmio de plot twist da semana. Um clérigo trocando a batina por um letter arnis e a missa dominical por noites temáticas é o tipo de história que faz até o Black Mirror parecer um documentário da Globo News. E o melhor:
Ele nem precisou implantar correntinhas de ouro na cabeça como aquele rapper mexicano que decidiu que ser Human Swag não era suficiente e era preciso ser Human Gevelry. 30 segundos de fama garantidos, uma carreira musical questionável e uma testa que parece saída de um craft do Minecraft. Mas, hey, pelo menos ele não é um deputado russo propondo que adolescentes de 14 anos troquem a escola por uma pá de pedreiro e um balde de tinta. Isso sim é arte contemporânea. Falam sério? Sua solução para a invasão de imigrante é transformar o 9º ano em um curso técnico de como ser útil para o Estado? Como se adolescentes russos, criados à base de TikTok, Dota 2 e sonhos de virar oligarcas ou influencers de cripto, fossem trocar o drone de ficarem ricos sem fazer nada pela glória de rebocar parede em um canteiro de obra siberiano. Olha, Vânia, esquece o Among Us. Hoje você vai aprender a assentar azulejo como um verdadeiro patriota. O problema não é a falta de mão de obra, é que ninguém quer fazer esse trabalho, nem russos, nem migrante, nem mesmo o carinha que implanta corrente na cabeça, e olha que ele já provou que não tem limites. A matemática é simples, um tajique faz o serviço por metade do preço e sem reclamar, um russo de 15 anos exige salário de CEO da Gazprom só para não desmaiar no primeiro dia. E aí você acha que a solução é treiná-los melhor? Não, a solução é aceitar que o capitalismo russo é um jogo de azar onde todo mundo quer ganhar na roleta, só que a roleta está quebrada, o croupier é um bot e o prêmio máximo é um apartamento em Sochi que desaba no primeiro terremoto. Enquanto isso, na China, eles resolvem mover uma estátua de 50 metros por 24 milhões de dólares porque, claro, quando você tem dinheiro para queimar, por que não gastá-lo em um jogo de xadrez urbano com uma escultura de um general morto há 1800 anos? Se a Rússia tivesse essa grana, provavelmente a usaria para construir um monumento ao vodka ou para pagar a multa de 84 milhões que a quase levou por ofender o sentimento patriótico de algum siloviki no Twitter. Mas não, aqueles 100 mil rublos que ela teve que pagar são praticamente um desconto de Black Friday comparado ao que o Estado russo gasta para perseguir um oponente ou censurar um meme. E o mais irônico? O festival. Aquele mesmo que deveria espalhar alegria e unidade acabou virando um ringue de MMA por causa de um sorvete grátis. Porque nada une o povo russo como a perspectiva de ganhar algo de graça, mesmo que isso signifique esmagar o rosto do vizinho ou perder a filha na multidão. No final, o único que saiu sorrindo foi o Lê, que deve ter pensado, finalmente, um reality show à altura do meu talento. E assim vai a Rússia. Entre bispos satanistas, rappers com acessórios cranianos, deputados que querem transformar crianças em pedreiros e festivais que terminam em brigas de rua, tudo regado a uma queda histórica no consumo de vodka, o que, francamente, é o sinal mais preocupante de todos. Se os russos estão parando de beber, é porque ou o apocalipse está próximo, ou o governo finalmente conseguiu tornar a vida tão absurda que nem o álcool consegue mais anestesiá-la. E aí, nós temos um problema. Porque uma Rússia sóbria é uma Rússia perigosa. Imaginem só, sem vodka, eles podem começar a pensar. E isso, todos sabemos, é o primeiro passo para a revolução. Música dramática toca ao fundo, como se fosse a trilha sonora de um documentário da BBC sobre o colapso de uma civilização.